A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e vamos ler juntos mais 3 capítulos no livro do profeta Daniel, os capítulos 7, 8 e 9. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se. Isso vai me ajudar a crescer aqui na plataforma do YouTube e assim a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar e já curtir também este vídeo. Assim o vídeo terá mais engajamento e o próprio YouTube pode também vir a indicá-lo para outras pessoas. Inclusive você que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo 1. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Já estamos chegando aí na marca de 260 vídeos. Então, você assistindo um vídeo por dia em um ano, você lerá toda a palavra de Deus e vai aprender também muita coisa, pois temos sempre acrescentado conhecimento, trazendo algumas questões históricas e até mesmo revelações proféticas. Amém? Para que você tenha acesso à playlist completa, na descrição desse vídeo e também aqui nos cards você encontra o link para a playlist completa. Amém? Então vamos agora orar e logo depois vamos fazer a nossa leitura de hoje. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos reunidos aqui mais um dia para ler a Tua palavra e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nos ajude a cada dia a guardar a Tua palavra, praticá-la, viver de acordo com ela, Senhor, andando com prudência, com sabedoria, com temor do Senhor, vendo assim prosperar as nossas obras, prosperar, Senhor, o nosso caminho. Abençoe e te peço também a vida de todos aqueles que estão fazendo esse plano de leitura, bem como os seus lares e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos para a leitura, então. No primeiro ano de Belzazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões de sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Ou seja, ele teve um sonho, quando acordou pela manhã, então ele vai anotar o resumo de tudo aquilo que ele tinha sonhado. Aqui, Daniel já estava aí com mais de 60 anos, talvez cerca aí de 67 anos, mais ou menos. Muitos anos já haviam passado, pois Nabucodonosor reinou durante aí vários anos. Né? Continue, veja que agora é o sonho de Daniel. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado o coração de homem. Eu não vou entrar em muitas questões e muitos detalhes, tá? Porque tem muita coisa aqui que é escatológica e quando chegarmos lá em Apocalipse nós vamos ver mais detalhes, porque senão também o vídeo ficaria longo demais. Esse animal aqui, assim como a estátua, você lembra da estátua, os governos, aqui refere-se provavelmente da mesma forma. Esse leão é o rei Nabucodonosor, ele era chamado assim desta forma, e ele tinha inclusive imagens de leões, e ele era chamado como um leão pela sua voracidade. E quando diz aqui que as suas asas foram arrancadas e que ele caiu por terra e depois foi levantado como homem e recebeu um coração de homem, você vai lembrar que Deus falou com ele, porque ele estava muito elevado na sua soberba e então lhe foi arrancada as asas. Ele foi lançado por terra e depois foi levantado de novo. Então, como leão, muito cheio de orgulho, de prepotência como rei, foi derrubado por terra e depois se levantou como homem, reconhecendo
que o verdadeiro Rei, o Todo-Poderoso, é o Senhor. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui o significado. Mais na frente, Daniel também vai trazer algumas questões. Mas continue. Esse versículo nós já lemos, continue. Continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave. Nas suas costas tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Vamos lá, voltando ao versículo 5, ele fala do urso com 3 costelas na boca. Mais uma vez aqui, é uma alusão aos reinos. Você vai lembrar que o primeiro reino ali, que era a cabeça da estátua, que era de ouro, era Nabucodonosor, como o leão aqui o representa. O segundo reino aqui, o urso, pela sua força, é justamente o reino que vem depois, que é o reino Medo-Persa. As 3 costelas na boca é justamente porque ele derrotou as 3 principais cidades da Babilônia, as 3 principais cidades de guerra da Babilônia. Já no versículo 6, que vimos então o leopardo ali, com as suas asas, inclusive 4 asas, é o outro reino que vem logo a seguir, que é o reino da Grécia, que fala justamente essas asas da velocidade de como rapidamente ele conquistou tanto e foi tão longe no seu governo, foi tão longe na sua conquista e com tanta rapidez ele conquistou tudo. E aqui fala historicamente justamente de Alexandre o Grande, que de uma forma muito rápida ele fez conquistas grandiosas e conquistou muita coisa mesmo. Agora vamos ao versículo 7. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Este último aqui é justamente, e lembre, essas representações que eu estou falando são prováveis, tá? Provavelmente Roma, esses 10 chifres, chifres muitas vezes na Bíblia são considerados aí como reis, né? Então esses 10 chifres seria mostrando justamente o seu tempo, como foi longo o seu reinado. Vários monarcas, vários imperadores romanos passaram e foi realmente o reino mais duradouro, mais forte e duradouro foi o reino romano ou o governo romano. Continue. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era em chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Lembra que era praticamente a mesma visão que Daniel vai ter lá em Daniel 2, ali, quando ele fala ali dos seres que ele vê, e acima dos seres, então, esse ancião de dias, que provavelmente ou é o Senhor, ou é até mesmo o próprio Senhor Jesus, tá? Vindo para destruir um governo total e trazer o seu governo. Mas continue. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia.
Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Veja que os animais é tirado deles o poder, porém eles continuam por um tempo vivos. Ou seja, as nações foram destruídos o seu reino soberano como tinha, mas a Grécia ainda está aí, Roma ainda está aí, as nações ainda estão aí, mas não reinam soberanas. O ancião de dias aqui provavelmente é Deus e o na semelhança do Filho de Homem, Jesus, vindo para o seu reino eterno. Continue. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Esse daqui provavelmente se refere ao anticristo, aquele que vai vir e vai fazer guerra contra os santos no período da tribulação e vai prevalecer. Continue. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantará 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Veja que aqui já é uma palavra profética com relação a de onde surgirá o anticristo. 10 reinos que trarão origem ao anticristo. Nós vamos ver isso com mais detalhe lá em Apocalipse, tá? Que fala ali da besta do falso profeta e tem uma outra referência também aos chifres. Provavelmente o anticristo surgirá da união de 10 nações. Lembra-se lá dos pés da estátua que fala do último reino, que são 10 dedos, e aqui nós vemos 10 chifres. Então, provavelmente, uma união de 10 nações poderosas da terra, levantarão um como governo soberano. E esse que será levantado como governo soberano será o anticristo. Mas ele vai não só se levantar contra os santos, ele também vai se levantar contra 3 desses 10 reis, antes de chegar ao final, quando Deus o destruirá. Continue.
E quanto aos 10 chifres, aquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Veja, aqui tem duas coisas. Eu posso olhar para a questão histórica, Roma. Roma perseguiu os cristãos, essa é a verdade. Roma queimava em fogueira, em praça pública, mandava matar, jogar em cova de leões os cristãos. Então, historicamente falando, nós vamos poder ver Roma, o período ali mais duradouro, e vamos ver que alguns reis se levantaram piores do que os outros e fizeram guerra contra os santos. Mas nós vamos ver também, escatologicamente falando, justamente aqui o anticristo, quando fala por um tempo e metade de um tempo. Porque acredita-se justamente que a tribulação serão 7 anos, nós vamos ver isso com mais detalhes depois, 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, depois 3 anos e meio de perseguição, de morte, quando o anticristo se manifestará como realmente ele é. E ele blasfemará do nome de Deus. Continue. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Como a gente sabe, vamos ver lá em Apocalipse e em outros textos também, os santos do Senhor, o povo de Deus, reinará junto com ele, reinaremos com Cristo no seu governo, no seu reino. Continue. No ano terceiro do reinado do rei Belzazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, e vi na visão. E sucedeu que, quando vi, eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. E um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo,
e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército e o fim de serem pisados, a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava. E vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí, adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em outro lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Veja então que essa visão fala tanto de questões escatológicas, que nós vamos tratar com mais detalhes em Apocalipse, como fala também justamente de quando o rei da Medo e da Pérsia, né, vai se levantar, já tendo destruído ali o governo de Nabucodonosor, de Beltzazar, né, como nós vimos aqui, o filho de Nabucodonosor, que reinou em seu lugar, mas vai ter então o tempo do período do governo Medo e Persa, até que virá então o rei da Grécia com mais força e o destruirá. Os medos e os persas não se acabarão, né? Continuarão. Dali surgirão outras nações até fortes, mas não tão poderosas quanto elas eram antes. Mas como aqui foi falado para Daniel, o resto sela, porque fala de coisas futuras. Então, muitas coisas aqui nós vamos ver em Apocalipse. Continue. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara ao Senhor, ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. Veja que nós lemos os capítulos 7 e 8, e quem era rei ainda era o tempo de Belzazar. Veja, mas capítulo antes, capítulo 6, lá nós já tínhamos visto
quando aqui o rei Medo, né, o filho de Assuero, Dario, já havia começado a reinar. Então, o que é que o livro está fazendo aqui? Ali por volta do capítulo 6, fala do reinado persa, e aqui os capítulos 7 e 8, Daniel volta no tempo para contar uma visão que ele tinha tido. E aqui, então, no capítulo 9, ele volta ao tempo presente no qual ele estava vivendo. E conta justamente aqui a questão do reino de Dario, filho de Assuero. E ele entende que o tempo da desolação do povo de Deus seria 70 anos. Deus profetizou através de Jeremias, não deu um tempo preciso, não falou exatamente o tempo, mas Daniel então vai receber essa revelação e vai compreender que seria 70 anos o tempo total do cativeiro do povo. Continue. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu na sua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Veja que Daniel está fazendo uma oração de arrependimento em favor do povo. Na verdade, não foi nem ele que pecou, que transgrediu, ele foi levado cativo muito jovem. Mas ele está fazendo esta oração chamando sobre ele essa responsabilidade e intercedendo pelo povo, tendo em vista que já estava próximo o final do cativeiro. Continue. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração de teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário
assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Veja que Daniel, mesmo sendo justo, porque ele era justo, como ele estava fazendo oração por todo o povo, ele vai dizer: eu peço a ti que o Senhor traga essa restauração, que o Senhor nos perdoe, não fiados na nossa justiça, mas fiados na tua misericórdia. Porque, na verdade, o povo estava ali por causa de pecado, então ele está clamando pela misericórdia do Deus misericordioso. Assim é Deus, tardio em irar-se e longânimo em suas misericórdias. Continue. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. E aqui 70 semanas de anos, cada semana representando um ano, 70 anos. Continue. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Veja que o anjo ele vai trazer também o tempo dali, da restauração de Jerusalém até o nascimento do Messias. Se for calculado de acordo com... Porque nós não temos, na verdade, a data exata de quando foi ali restaurada a cidade. Se tivéssemos a data exata, e também não temos a data exata do nascimento de Jesus. Mas se tivéssemos ali as datas exatas, poderíamos chegar aí. Se tivéssemos uma das duas datas exatas, poderíamos chegar a outra, através aqui desse cálculo dado pelo anjo a Daniel. Tem inclusive alguns teólogos que fazem esse cálculo e chegam aí a uma data aproximada, tanto da questão da data do nascimento do Messias, como também com relação aqui a essas questões de Israel, de Jerusalém, da sua restauração. Continue. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O Messias seria cortado, né? Ele nasceu, viveu aqui, depois ele foi cortado, ele morreu, ressuscitou, mas foi tirado da terra, e depois viria então aquele que seria o filho do assolador, que aqui é o anticristo, e mais uma vez fala justamente aí da semana, que na metade da semana haverá aí uma questão
e até o final da semana, falando mais uma vez aqui da grande tribulação. Mas a respeito aí da grande tribulação e de coisas semelhantes, nós vamos deixar para falar mais quando estivermos em Apocalipse, tá? E provavelmente eu faça aí alguns vídeos para completar, porque se formos pegar cada um desses detalhes para destrinchar, ficaria muito longo o vídeo. E outra, que aqui nós estamos mais no propósito de fazer a leitura da Bíblia e compreender algumas coisas mais. Não é uma aula de teologia, tá? Nós temos na igreja, até aqui no ministério, curso gratuito de teologia, mas o propósito aqui em questão não é esse. Só para falar da tribulação, por exemplo, a gente gastaria aí horas só para falar de um assunto. Amém? Mas então encerramos por aqui a leitura de hoje. Os capítulos amanhã também estão bem interessantes, tá? E sempre que der aí para falar alguma coisa mais sobre a questão da tribulação e coisas semelhantes, nós vamos deixar mais para falar lá em Apocalipse. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curti-lo também, tá? Me ajude aí a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus.